Margarita Lasky nasceu em Manchester, Inglaterra, em 1915. Ela era jornalista, escritora de livros e uma ateia declarada. John Stott contou a sua história um pouco antes dela morrer em 1998. De forma sincera e surpreendente, Margarita Lasky disse em um programa de TV: "O que eu mais invejo em vocês cristãos é o perdão. Eu não tenho ninguém para me perdoar." Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Lutero um dia escreveu: "Eu, Dr. Martinho Lutero, indigno mensageiro do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, confesso neste artigo que somente a fé sem obras nos justifica perante Deus, e eu declaro que a fé permanecerá para sempre, a despeito do imperador dos romanos, do imperador dos turcos, do imperador dos tártaros, do imperador dos persas, a despeito do papa e todos os cardeais, com os bispos, padres, monges e freiras, a despeito dos reis, príncipes e nobres, a despeito de todo mundo e dos demônios. E se eles insistirem em lutar contra esta verdade, eles arrastarão fogo do céu sobre as suas próprias cabeças. Esta é a verdade do Santo Evangelho, e esta é a declaração da minha pessoa, Dr. Martinho Lutero, de acordo com os ensinos do Espírito Santo. Nós acreditamos fielmente nisso, no nome de Deus. Amém." Lutero ficou em Roma por apenas 2 semanas, mas nesse curto período do tempo, ele aprendeu lições que se lembraria por toda a sua vida. Ele, que buscava encontrar a graça em Roma, a encontrou. Não no trono do Papa, mas sim na palavra de Deus. Lutero retornou a Wittenberg e aos seus estudos. O ano era 1512. Ainda faltavam 5 anos para o início da Reforma na Alemanha. Nestes anos, Lutero dedicou-se arduamente aos trabalhos de pregação, ensino e confissão em Wittenberg. Alguns meses após seu retorno, Lutero recebeu seu diploma de doutorado em divindade. Naquela ocasião, tendo a Bíblia em mãos, ele fez um voto de estudar, propagar e defender a fé contida nas Santas Escrituras. A partir deste momento, ele passou a se considerar como um cavaleiro da reforma da fé. Deixando o estudo da filosofia para trás, ele se dedicou por tempo integral à Bíblia. Como se tornou um estudante mais dedicado do que nunca, seu conhecimento bíblico foi se aprofundando. Mas até então, ele não tinha vontade alguma de se separar da Igreja Romana, na qual ele acreditava ser perfeita e infalível. Na época em que Lutero esteve em Roma, o Papa era Júlio II, mas quando este veio a morrer, um novo Papa assumiu o seu lugar, Leão X. Leão amava arte, então ele teve a ideia de embelezar Roma. Sua família havia adornado Florença com as mais nobres estruturas. A sua glória era comentada por todos os países e homens vinham de longe para admirar os monumentos. Leão X queria fazer pela cidade eterna o que os seus ancestrais fizeram por Florença. As guerras e a falta de cuidado permitiram que a igreja de São Pedro se encontrasse em mau estado. Leão X queria transformar aquela estrutura em ruínas num edifício mais glorioso jamais visto no cristianismo. Mas para executar tal projeto, milhares de milhões seriam necessários.
De onde viria esse dinheiro? Os eventos que Leão X havia promovido, alimentando a vaidade de seus nobres e entretendo os romanos, esvaziaram os cofres de Roma. Mas o seu maravilhoso plano não poderia falhar pela falta de dinheiro. Se a tesouraria terrena do Papa estava vazia, a tesouraria espiritual estava cheia. E nela continha riquezas suficientes para construir um templo que faria sombra para todas as demais estruturas e seria digna de ser reconhecida como a catedral do cristianismo. Surgiu então a ideia de fazer vendas especiais de indulgências em todos os países da Europa. Este comércio enriqueceria todas as partes. Um rio de bênçãos espirituais sairia das 7 colinas de Roma e um rio de ouro seguiria de volta a Roma. Ajustes foram feitos para que esse comércio tivesse início em 1517. A autorização para vender em diferentes países da Europa foi disponibilizada ao licitante e o preço era pago ao Papa com antecedência. Na Alemanha, as indulgências foram redistribuídas ao Alberto, arcebispo de Mainz e Magdeburg. O acordo foi fechado e o arcebispo se engajava na atividade de procurar por alguém que ia viajar pela Alemanha promovendo a venda de indulgências. Ele encontrou um homem perfeito para este propósito. Ele era um monge da igreja romana chamado John Tetzel, o filho de Leipzig, o fabricante de artefatos de ouro. Quando Tetzel chegava a uma cidade, ele e os seus companheiros se dirigiam diretamente à igreja matriz. As multidões enchiam a igreja. Uma cruz vermelha era colocada à frente do principal altar e uma grande urna de ferro era colocada ao lado do altar, onde o dinheiro recebido pelo perdão era depositado. Tetzel, atrás do púlpito, proclamava em alta voz o incomparável valor da mercadoria que trazia em mãos. Ele pedia para que as pessoas prestassem muita atenção àquilo que estava diante deles. Nunca antes, naquele tempo ou em qualquer outro, houve um dia em que eles se depararam com um privilégio como este. Jamais os portais do paraíso estiveram abertos diante deles daquela maneira. Apressem-se, venham comprar enquanto há tempo, dizia o monge. E quando esta cruz for retirada, não haverá mais venda, e o céu se retirará, e você começará a bater nos portais, e se arrependendo de sua tolice e negligenciar as bênçãos que não estarão mais ao seu alcance. Essas palavras eram professadas de maneira bem enfática pelo monge, fazendo os ouvintes tremer. Neste exato momento, continuava Tetzel, em que se ouve o barulho do dinheiro caindo no fundo da urna, as almas escapam do purgatório e voam em liberdade para o céu. Quando Simão tentou comprar dos apóstolos o poder de operar milagres, Pedro respondeu em Atos 8:20, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Tetzel e suas indulgências se tornaram um assunto principal na Alemanha. A questão foi discutida em todos os lugares, desde o palácio até a universidade, do mercado até o hotel na beira da estrada. A grande cruz vermelha, a voz autoritária de Tetzel e o frequente tinido das moedas batendo no fundo da urna de ferro geraram a reflexão entre as nações da Alemanha. Enquanto isso, Tetzel, viajando de cidade em cidade, chegou muito próximo de Lutero. Eles estavam a apenas 6 quilômetros de distância um do outro. O príncipe eleitor Frederico, chocado com as trocas feitas por Tetzel, proibiu de entrar na Saxônia, mas ele chegou o mais próximo possível. Utterbach, uma pequena cidade na fronteira da Saxônia. Lá, Tetzel colocou sua cruz vermelha
e abriu seu comércio. Wittenberg e Jüterbog eram separados por apenas 1 hora e meia de caminhada, e milhares vieram fazer negócios com um monge que oferecia perdão. Um dia, Lutero estava sentado no confessionário e alguns moradores de Wittenberg vieram até ele e confessaram que haviam roubado, cometido adultério, entre outros pecados abomináveis. Vocês devem abandonar seus atos pecaminosos, disse Lutero. Do contrário, eu não posso absolvê-los. Para sua surpresa e tristeza, eles responderam que não tinham vontade alguma de abandonar os pecados e que isso não era necessário. Ainda mais que esses pecados já haviam sido perdoados, eles estavam imunes ao castigo. Essas pessoas iludidas mostraram a Lutero o papel das indulgências que Tetzel, que é o testemunho da inocência deles. Lutero afirmou que aquele papel não tinha valor algum e que eles necessitavam de arrependimento e do perdão de Deus, senão eles iam perecer para sempre. Com a absolvição negada e a tristeza por perder o dinheiro, juntamente com a segurança de entrar no céu, essas pessoas voltaram rapidamente a Tetzel. Tetzel ficou sabendo que um monge em Wittenberg estava discutindo sobre suas indulgências e estava aconselhando as pessoas contra tal engano. Ele literalmente foi tomado pelo ódio e, falando mais alto que nunca, soltou uma torrente de palavras de maldição contra o homem que ousou desaprovar os perdões concedidos pelo Papa. Ele não simplesmente falou, mas também agiu. Ao incendiar o mercado de Wittenberg, ele demonstrou o que seria feito contra um homem que tentasse impedir o seu santo ofício. Ele afirmou que o Papa havia lhe dado autoridade para colocar todos os hereges em chamas. As palavras cheias de ódio proferidas por Tetzel e as chamas que foram colocadas no mercado não desestimularam Lutero. Na verdade, ele se tornou ainda mais valente e engajado em sua oposição. Ele condenou as indulgências na universidade onde lecionava. Ele escreveu ao príncipe arcebispo de Mainz, apelando que ele se interpusesse e usasse a sua autoridade para parar esse procedimento que era um escândalo para a religião, uma cilada para as almas dos homens. Mal sabia ele que estava escrevendo para um homem que havia promovido tais indulgências. Lutero ainda cria que o Papa desconhecia tal situação. Não em relação às indulgências, mas sim em relação ao temor excessivo que acompanhavam as suas vendas. Do seu púlpito, com afeição e fidelidade, Lutero aconselhou seu rebanho a não fazer parte de tal maldade. Deus, disse ele, requer a retificação do pecado, mas não através dos pecadores. Cristo faz a compensação pelo pecador e Deus os perdoa sem custo. Ofensas contra a igreja podem ser perdoadas por ela, mas ofensas contra Deus não. As indulgências de Tetzel não podem abrir a porta do paraíso. E aqueles que acreditam nas indulgências acreditam em uma mentira. E ao menos que eles se arrependam, eles morrerão em seus pecados. Nisso, Lutero se diferenciava grandemente da sua igreja, mas ele não tinha consciência disso na época. E a igreja ficou ao lado de Tetzel ao invés de Lutero. Do púlpito de Wittenberg se pregava a salvação pela fé, mas no púlpito de Jüterbog estava a cruz vermelha e a salvação custava dinheiro. No raio de alguns quilômetros existia uma batalha que logo mudaria a imagem do cristianismo. 2 sistemas: salvação através de Cristo e salvação através de Roma. Um sistema ajuda a definir o outro através de suas contradições. Do lado de Lutero, a santidade
era solicitada e Tetzel promovia a decadência através da compra. Talvez as pessoas pudessem perceber o contraste entre os dois sistemas e tomar a decisão pelo Evangelho de Wittenberg ao invés do comércio de indulgências de Jüterbog. O protestantismo estava desenvolvendo a sua base, influenciando pessoas e formando discípulos. Tetzel continuou com as suas vendas de indulgências. Então, Lutero se sentiu motivado a tomar decisões mais drásticas. O príncipe eleitor Frederico havia construído uma igreja castelo em Wittenberg e não havia economizado mão de obra nem dinheiro para colocar relíquias que tornariam o templo mais belo. Essas relíquias eram feitas de ouro e pedras preciosas e elas eram expostas pelos padres no dia de Todos os Santos, o primeiro dia de novembro. Multidões viriam a Wittenberg para receber as indulgências que seriam oferecidas a todos que viessem naquele dia especial. No dia que precedia as festividades, dia 31 de outubro, as ruas de Wittenberg estavam tomadas por viajantes. Ao meio-dia, Lutero, que tentou ser o mais discreto possível, se juntou à multidão que estava indo em direção à igreja. Chegando lá, ele pegou um papel e começou a pregá-lo na porta da igreja. As batidas do martelo chamaram a atenção das pessoas que ficaram ao redor de Lutero, cheios de curiosidade. O que está escrito no papel? 95 teses ou propostas sobre as doutrinas de indulgências. Lutero tinha a intenção de defender essas 95 teses no dia seguinte na universidade e as defenderia contra todos que se opusessem a elas, mas ninguém apareceu. Neste papel, Lutero mencionava mais do que os abusos das indulgências. De forma implícita, se encontrava o princípio subversivo de todo o sistema papal. No meio de um pouco de escuridão, porque ele ainda acreditava no Papa e no purgatório e falava da recompensa dos santos, ele pregava sobre o evangelho da salvação, que é de graça. As teses apresentavam o presente de Deus em oposição ao presente do Papa. Um é de graça, enquanto o outro precisa ser comprado. O perdão de Deus não precisa da aprovação do Papa, mas o perdão do Papa, a menos que seja seguido do perdão de Deus, é uma fraude, uma ilusão e não possui valor nenhum. Esta era a teologia dessas teses. A prerrogativa mais importante é de perdoar os pecados e salvar os homens, não pertence à igreja, mas sim a Deus. Quando Jesus perdoou o paralítico, os escribas disseram: por que fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? O dia em que o monge de Wittenberg publicou as suas teses ficou marcado entre os grandes dias da história. Esse dia marca uma nova início na religião e na liberdade. As propostas de Martinho Lutero pregaram a todos os cristãos que Deus não vende o perdão, mas sim oferece gratuitamente como um presente diante do sacrifício de seu filho. A mensagem das teses ecoa a música cantada pelos anjos em Belém há 15 séculos atrás: paz na terra entre os homens. O mundo se esqueceu dessa música. O livro que a contém ficou escondido por muito tempo. Os cristãos passaram anos de autopunição e penitência porque viam a Deus como um mestre exigente que não aceita ninguém no céu, a não ser que seja pago um alto preço pela sua salvação. Mas o som do martelo de Lutero era como o som daquela trombeta no dia do jubileu, o som que proclamava o advento do ano da libertação. Lutero depois afirmou que agiu sem um plano premeditado.
Ele obedeceu a um impulso que sentiu e ele fez o que achou ser o seu dever naquele momento, sem analisar com cuidado ou ficar ansioso com as consequências das ameaças de Tetzel. Seus braços podiam ter perdido a força e o martelo poderia ter caído de suas mãos se ele soubesse que as marteladas não iriam apenas assustar Tetzel e prejudicar o mercado, mas sim iriam soar por todo o cristianismo. Agora era visto o poder do instrumento que Deus havia preparado previamente para essa emergência, a prensa móvel. Se fossem copiados à mão, essas teses demorariam muito tempo para chegar a outros lugares e poucas pessoas teriam acesso a elas. Mas a prensa móvel multiplicou as cópias que foram distribuídas como flocos de neve pela Saxônia. Peregrinos de todos os estados ao redor agora se reuniam em Wittenberg. Mas ao invés de comprarem indulgências, eles compravam as teses de Lutero. Eles não compravam apenas uma cópia, mas várias cópias e as levavam para suas casas. Em 2 semanas, essas teses haviam alcançado toda a Alemanha. Elas foram traduzidas para o holandês e lidas na Holanda. Elas foram imprensas em espanhol e lidas em muitas cidades e universidades da Península Ibérica. Em 1 mês, as teses já estavam por toda a Europa. Cópias eram vendidas com desconto em Jerusalém. Em apenas 4 semanas, os escritos de Lutero haviam se tornado um guia de estudo e seu nome havia se tornado conhecido por toda a Europa. Uma cópia foi obtida por Leão X no Vaticano. No dia 29 de novembro de 1998, o Papa João Paulo II, em sua bula papal, reafirmou o uso das indulgências, mais uma vez colocando a Igreja entre você e o seu Salvador. Pai nosso, nós te agradecemos pelo perdão oferecido gratuitamente a todos os filhos teus. Pedimos que cada um, ouvindo a minha voz, possa aceitar esse presente em nome e por amor de Jesus. Amém. Se forem como eu, adoram andar ao ar livre e a desfrutar da luz do sol. Parece que nos sentimos melhor e até gostamos mais da vida, não é? Os nossos corpos necessitam de luz do sol para nos mantermos saudáveis e por isso é importante andarmos ao sol todos os dias, se possível. E eu sei que no inverno é difícil, mas tentem andar ao sol naqueles dias frios, mas que tenham um bocadinho de sol, está bem? Já estou mesmo a ver alguém a perguntar, mas, doutor, dizem que o sol faz mal. É certo que uma exposição excessiva ao sol pode ser perigoso para a saúde e pode provocar um envelhecimento prematuro e o cancro da pele. Mas reparem que eu disse exposição excessiva. Isto quer dizer que em quantidades adequadas o sol é muito benéfico para a nossa saúde. Vejamos alguns benefícios da luz do sol. Número 1. Ajuda a dormirmos melhor. Já ouviu falar na hormona com o nome de melatonina? É uma hormona que ajuda o corpo a regenerar-se e que também melhora a qualidade do sono. À medida que vamos envelhecendo, o nosso corpo produz cada vez menos melatonina, mas estudos científicos revelam que se apanharmos sol diariamente, isso ajuda o corpo a produzir mais melatonina e a podermos dormir melhor. Número 2. Ajuda a sentirmos melhor. A maior parte das pessoas parece sentir-se melhor quando o sol está a brilhar. Hoje quase todos sabem que as estações do ano podem influenciar o nosso estado de espírito. O inverno, por exemplo, é notório em provocar estados de tristeza e depressão.
Mas as boas notícias são de que o exercício físico feito ao ar livre e sob a luz do sol é um tratamento adjuvante eficaz na depressão. Número 3. A luz do sol também fortalece o sistema imunitário e também ajuda a aliviar a dor das artroses. E claro está, toda a gente sabe que a luz do sol ajuda a fortalecer os ossos, porque é através da luz do sol que a vitamina D é fabricada na nossa pele. O nosso corpo precisa de vitamina D para poder fixar o cálcio aos ossos e assim evitar a osteoporose. Quanta luz do sol precisamos? Bem, expormos a cara e os braços ao sol durante pelo menos 20 minutos, 3 ou 4 dias da semana é suficiente. Mas não se esqueçam de que demais pode ser perigoso. E o que é demais? Isto é difícil de definir, mas deve-se evitar a todo o custo ficarmos vermelhos ao sol. E devemos evitar expor-nos ao sol durante mais de 15 minutos entre as 11 da manhã e as 3 da tarde no verão, pois os raios de ultravioleta nessa altura do ano são mais prejudiciais à saúde. Portanto, vamos resumir isto. A luz do sol é importante. Devemos apanhar a luz do sol, não em excesso e não tão pouca. E lembrarmos também de uma passagem bíblica que diz que Jesus é a luz do mundo. Pensemos nisso e apanhemos luz do sol, suficiente para a nossa saúde. Até à próxima. Agradecemos a sua presença conosco. Lembre-se do nosso website estaescrito.ca. Até a próxima semana. Lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.